Olá, Paz Church de todo o Ceará. Uau, como eu sinto honrado demais de poder compartilhar um pouquinho a palavra de Deus com vocês nesse final de semana. Que bênção, que bênção. Parabéns, pastor Sandro, pastor Álbia, parabéns todos os pastores, não só da Paz Church de Fortaleza, mas de todas as Paz Church do estado do Ceará. Parabéns para você também, que é membro, que congrega na Paz Church, e também parabéns para você que está nos honrando com a sua presença, você que talvez está pela primeira vez participando de um culto online da Paz Church do Ceará. Seja bem-vindo, você é precioso para Jesus e para nós. Eu sou o pastor Abe Uber, sou pastor da Paz Church de São Paulo e tenho tido o privilégio de estar dando cobertura para essa igreja maravilhosa, a Paz Church de todo o estado do Ceará. E a palavra de Deus diz em Colossenses, a partir do versículo 26 do primeiro capítulo, diz o seguinte: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Olha só, Deus está falando que houve um mistério, um segredo, um princípio poderoso que estava escondido, que ninguém sabia, só Deus que sabia. Esse mistério não foi revelado por muitos séculos e séculos e séculos, mas que agora, depois que Jesus veio aqui para a terra e ressuscitou e subiu para o céu, aí esse mistério foi revelado. Deus trouxe a revelação para a igreja do Senhor Jesus. Ele vai falar, agora foi manifestado aos santos de Jesus. Quem são os santos? A Bíblia fala que todo aquele que já entregou a vida a Jesus, que foi lavado pelo sangue de Jesus, é um santo de Deus. Se você já entregou a vida a Jesus, você é santo, não pelos seus méritos, mas pelo sangue de Jesus que te purificou. E essa revelação então é para você. Olha o que ele diz: a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória. O que é glória? Glória são todos os atributos de Deus em plena manifestação. Seu amor, sua graça, sua humildade, seu poder, sua vitória, seu triunfo, tudo, todas as qualidades de Deus, a alegria de Deus, tudo em plena manifestação. E ele fala, a riqueza dessa glória de Deus, deste mistério que está entre os gentios. Que mistério é esse, pastor Abe? Que segredo é esse? Que grande revelação que foi escondida pelos séculos dos séculos e agora está sendo revelada à igreja de Jesus. Olha só qual é esse mistério. Ele diz que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Uau! Você e eu, depois de entregar a vida a Jesus, a gente tem o privilégio de ter o próprio Jesus morando em nós. Então agora você pode depender de Jesus para ter sabedoria. Até você que é jovem, que está estudando em casa, aí fazendo, escola online, universidade online. Você que é homem de negócio, comerciante, você precisa de ideias criativas para saber romper as barreiras da pandemia e prosperar assim mesmo. Você tem a mente de Cristo, a Bíblia fala. Ele mora em você. Você que está precisando de uma energia espiritual e uma energia física para poder superar todo ataque de enfermidade, todo medo, saiba, a Bíblia fala que Jesus mora dentro de você. Se você já entregou a vida a Jesus, ele fala, ele está em você, com o poder dele, com a alegria dele, com a vitória dele. E você que talvez tem discutido muito em casa, brigado, discussões, você está esquecido dessa grande revelação? Jesus mora em você. Então todo o amor de Deus está à sua disposição, toda a graça de Deus está à sua disposição, todo o perdão de Deus está à sua disposição. Você pode sim andar em amor, você pode sim andar em perdão, porque ele mora em você. E olha o que mais ele diz: Cristo em vocês é a esperança da glória. O que é esperança? Esperança, biblicamente, é a certeza absoluta da vitória que vem pela frente. Então Deus te dá essa esperança de muita glória, de muita vitória.
Essa esperança é sua, meu irmão. Você pode ter certeza que você vai dar a volta por cima. Ao findar essa pandemia, você vai estar em cima e não embaixo. Você vai estar emprestando para muitos, mas não precisando de tomar emprestado. Você vai ser vitorioso e cheio de amor. O seu lar vai estar mais unido. Seu casamento ainda mais abençoado. Seus filhos ainda mais ungidos e cheios do Espírito Santo. Eu declaro suas finanças abençoadas. Eu declaro a sua saúde abençoada, porque Jesus mora dentro de você. Eu declaro a vitória em todas as áreas da sua vida, do seu ministério, da sua família. Receba isso, meu irmão. Receba isso, minha irmã. Porque não esqueça, Cristo está em você. E isso é a esperança, a certeza de muita glória, de muita vitória. A palavra de Deus garante isso e eu declaro isso sobre você, em nome de Jesus. Um grande beijo ao seu coração e muita vitória. E não esqueça, Cristo Jesus mora em você. Isso é a garantia da sua vitória. Hoje é domingo, dia de celebrar a Deus através do culto online. Seja bem-vindo à Paz Church no Ceará. Nós estamos transmitindo para Fortaleza e para as cidades do nosso lindo estado do Ceará, para todo o estado do Ceará e também para todo o Brasil. Nós recebemos notícias e informações, contatos de pessoas que também estão em outras nações e que acompanhe os nossos cultos. Para você, um domingo muito abençoado. A Bíblia diz que este é o dia que fez o Senhor, que devemos nos alegrar nele. O salmista diz que nós devemos cultuar a Deus com cânticos, com instrumentos, com muita alegria. E é isso que nós vamos fazer agora. Seja muito bem-vindo. Vamos juntos adorar a Deus, vamos louvar a Deus. Eu quero encorajar você aí na sua casa. Você não está aí para assistir um culto, você está aí para participar de um culto. Você está aí para oferecer um culto de louvor a Deus. Então vamos fazer isso? Nós vamos agora cantar ao Senhor, nós vamos louvar. Você pode levantar, você pode dançar, você pode celebrar. Eleve a sua voz, a letra está no monitor de todas as canções. Então eu quero que você louve a Deus. Louve a Deus. É como se fosse o primeiro domingo de culto online. É como se você estivesse aqui nessa grande igreja onde sentimos tanto a sua falta. Você não está aqui com a gente. Nós não estamos juntos aqui no prédio, mas deixa eu te dizer algo. Nós estamos com Jesus. E o mais importante, a presença dele está aí com você, aonde você está. Por isso, vamos louvar ao Senhor. Olá, somos a Paz Church Ceará. Vamos adorar ao Senhor? Vamos te adorar, te entregar nosso louvor. Sobre o trono sempre estarás, pois tu és o Rei dos
celebrar ao Senhor. Se prostrarão, cadeias vem quebrar, louvor nós vamos declarar. Quem pode parar nosso Senhor? Meu Deus é o leão, leão de Judá, que ruge com poder, sem nada temer. Todos se prostrarão diante dele. Meu Deus é o Cordeiro, Cordeiro imolado. Seu sangue ao mundo deu, livrou-nos do pecado. Todos se prostrarão ante o Cordeiro e Leão. Todos se prostrarão diante dele. Os portais, pois a caminho o Rei está. O Deus que nos salvou está aqui pra libertar. Pois quem pode parar nosso Senhor? Meu Deus é o leão, leão de Judá, que ruge com poder, sem nada temer. Todos se prostrarão diante dele. Meu Deus é o Cordeiro, Cordeiro imolado. Seu sangue ao mundo deu, livrou-nos do pecado. Todos se prostrarão ante o Cordeiro e Leão. Todos se prostrarão diante dele. Quem pode parar nosso Senhor? Ninguém pode parar nosso Senhor. Quem pode parar nosso Senhor? Ninguém pode parar nosso Senhor. Quem pode parar nosso Senhor? Ninguém pode parar nosso Senhor. Quem pode parar nosso Senhor? Ninguém pode parar. Meu Deus é um leão, leão de Judá, que ruge com poder, sem nada temer. Todos se prostrarão diante dele. Meu Deus é o Cordeiro, Cordeiro imolado. Seu sangue ao mundo deu, livrou-nos do pecado. Todos se prostrarão ante o Cordeiro e Leão. Todos se prostrarão diante dele. Somos livres. Aleluias, glória a Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei.
esse nome é nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso és, oh, quão maravilhoso és o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso és, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia, Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. Céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Olá, quero te convidar para ofertar ao Senhor e devolver os seus dízimos. Peço que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículos 32 a 35. Nesses versículos você poderá perceber que logo no início, quando a igreja se formava, havia uma multidão
que entregou a sua vida a Jesus. E dentre essa multidão, nenhum deles passava qualquer necessidade. E eles não passavam necessidades porque aqueles que tinham casas e que tinham bens, vendiam essas casas e bens e entregavam aos pés dos apóstolos. E esses apóstolos, por sua vez, garantiam que na igreja não houvesse ninguém que tivesse qualquer necessidade. Nos dias de hoje, nós também somos convidados a agir da mesma forma que os primeiros cristãos, logo no início, quando a igreja se formava. Assim como eles fizeram, nós também somos desafiados a mantermos a nossa fidelidade e a nossa responsabilidade para com aqueles que necessitam. Todas as vezes que você devolve os seus dízimos, todas as vezes que você oferta generosamente, você está cumprindo o papel que a igreja assumiu desde o seu princípio. Pessoas em sofrimento emocional procuram a igreja. Pessoas em sofrimento material também procuram a igreja. A igreja tem sido, ao longo da história, um canal de Deus para abençoar o mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, nos diz que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. E também nos diz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, quando nós somos fiéis nos nossos dízimos, generosos nas nossas ofertas, e dessa maneira a igreja do Senhor Jesus pode chegar a todos aqueles que necessitam, nós glorificamos ao nome do Pai. Eu creio que você já conhece o aspecto da fidelidade dos seus dízimos e também o aspecto da generosidade das suas ofertas. Mas hoje eu quero conversar com você sobre um aspecto também muito importante, a responsabilidade que todos nós devemos ter para com a igreja do Senhor Jesus. E nós cumprimos essa responsabilidade quando nós somos fiéis nos nossos dízimos e quando nós ofertamos generosamente. Eu quero te lembrar do que diz Gálatas 6,10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Que Deus o abençoe e te acrescente muito mais, para que você possa ser ainda mais generoso e tão fiel a Deus quanto Deus tem sido fiel com você. Vamos ofertar ao Senhor. Quando eu buscava, teu amor me encontrou. Mostraste o caminho a mim com teu sussurro. Levou-me ao teu coração. Pra sempre eu pertenço a ti. Agora eu vejo, tu estás comigo. Por onde eu for, o amor não falhará. É verdade, eu sei. Sim, eu sei, o amor tão perto está. Sim, eu creio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, sei não me deixará. Quero mais de ti, não mudarás, o amor não falhará e nunca falhará. E nunca falhará. E nunca falhará. Nunca falhará. Quando eu preciso me ouvir a orar, tu deixas tudo e vem a mim. Pintas o céu com as promessas que a graça traz. Pra sempre eu pertenço a ti. Agora eu vejo, tu estás comigo. Por onde eu for, o amor não falhará. É verdade, eu sei. Sim, eu sei, o amor tão perto está. Sim, eu creio em ti, eu confio em ti,
Eu confio em ti, sei não me deixarás. Eu quero mais de ti, não mudarás o amor. Não falhará e nunca falhará. E nunca falhará. Nunca falhará. Então diga, e nunca falhará. E nunca falhará. Eu confio em ti, sei não me deixarás. Eu quero mais de ti, não mudarás o amor. Não falhará e nunca falhará. Esse é um dos nossos momentos mais preciosos, de nós estarmos compartilhando a palavra de Deus. Eu gostaria de começar ministrando a palavra de Deus, trazendo um elogio para você. Eu quero parabenizar você, porque nós estamos já num tempo tão prolongado de isolamento social por causa da pandemia do coronavírus, e você tem sido uma pessoa tão perseverante. Eu quero parabenizar você pela sua perseverança. Eu quero parabenizar você porque você não tem desanimado, você não tem desistido, você não entregou os pontos, mas você está perseverando no Senhor. E eu quero parabenizar você pela sua postura de fé. E nós temos que ter essa postura de fé. Nós não podemos parar, olhar para trás e desanimar. E eu quero falar sobre isso na mensagem de hoje. Eu quero dizer que no final de tudo isso haverá uma recompensa. Eu creio que haverá uma recompensa da parte de Deus sobre a sua vida. É como se você subisse no pódio e recebesse uma medalha de ouro, porque você enfrentou a pandemia do coronavírus e venceu. E eu quero falar com você sobre isso, sobre você no pódio. E eu quero falar sobre esse caminho que nos leva até o pódio. E nós vamos aprender com o apóstolo Paulo. Vamos aprender como chegar ao pódio. Vamos aprender porque ele passou por essa experiência e depois ele chegou no pódio, ele recebeu a medalha de ouro e ele recebeu a coroa da justiça. Eu creio que você vai receber a sua recompensa. E a mensagem de hoje é justamente para encorajar você, com o encorajamento que o apóstolo Paulo também recebeu nas Escrituras. Eu quero começar vendo um texto com você, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Veja o coração do apóstolo Paulo. Nós vamos ver o capítulo 4, a partir do versículo 6. Acompanhe comigo. Paulo está dizendo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo está dizendo: chegou a hora de eu passar para a vida eterna. Ele está falando: eu cheguei no final da minha caminhada. Ele já tinha uma sentença de morte sobre a vida dele. Mas é interessante que Paulo não está desanimado, Paulo não está triste, ele não está desesperado. Ele tem a sensação de que ele cumpriu a missão que Deus tinha para ele cumprir. Então veja o versículo 7. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O que o apóstolo Paulo está fazendo? O apóstolo Paulo, ele faz uma declaração tremenda. Ele se mostra realizado, certo de que cumpriu com o objetivo de Deus para a sua própria vida. Ele diz que ele completou a carreira que lhe estava proposta. Preste atenção em algo. A carreira às vezes é dura,
mas aquele que persevera é aquele que vence, é aquele que chega no final dessa grande corrida. A Nova Versão Internacional usa a seguinte tradução, e eu quero ver com você essa tradução da Nova Versão Internacional para esse mesmo texto. Ele diz o seguinte, veja o que ele diz, combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. É como se Paulo estivesse participando de uma competição, é como se ele estivesse participando de uma corrida, de uma maratona. Então, para nós entendermos melhor, nós vamos estudar um pouquinho sobre essa prática esportiva. A maratona é a mais longa, uma das mais difíceis e emocionantes provas do atletismo olímpico. É uma competição bem desgastante. Ela é disputada na distância de mais de 42 mil metros. Essa competição acontece desde o ano de 1908 e é, tradicionalmente, o último evento dos Jogos Olímpicos. Segundo especialistas, para um corredor, a maratona começa no quilômetro 32, pois é aí que começa o cansaço. E os últimos quilômetros de uma maratona se tornam os mais decisivos e mais importantes. É onde surgem as dores, é onde as cãibras começam a aparecer, é onde o ar fica mais rarefeito para o atleta. Talvez o seu casamento chegou ao quilômetro 32. Talvez seja a sua carreira profissional que chegou no quilômetro 32. Talvez alguma área na sua vida, quem sabe é o seu ministério, quem sabe algum departamento, algum setor, algo na sua vida não está na velocidade certa. Talvez você diga, as coisas não estão saindo como eu gostaria que saísse. Eu tenho feito algo, mas eu não vejo nenhum avanço nisso. Isso me traz frustração, isso me deixa inquieto. Fique tranquilo, não se desespere. Na realidade, existe um escape para você, existe um caminho de vitória de você. Talvez você tenha chegado ao quilômetro 32. Algumas pessoas também se sentem cansadas, elas se sentem desanimadas em determinados momentos das suas vidas. Alguns pensam em desistir, abrem mão dos seus alvos, mas esse não é o plano de Deus. Veja o que o próprio apóstolo Paulo relatou, veja o que ele disse. Pensando nisso, ele falou em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele disse, eu estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo estava dizendo é que existia algo que impulsionava ele nessa grande corrida. Paulo está falando que existe algo que motivava ele nessa grande corrida, que fazia ele completar a corrida, que fazia ele correr ainda mais. Por isso é que ele declarava, por isso que ele dizia, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, querido, como o apóstolo Paulo, não desista, meu amado. Mas você está sentindo cansado? Talvez você se sinta cansado, talvez é porque você chegou no quilômetro 32. Talvez você chegou nessa etapa. Agora, como o apóstolo Paulo, o que você mais precisa é ter a motivação certa. O que você mais precisa é ter a motivação correta. Então, vamos aprender com Paulo. Vamos aprender. E eu creio que o apóstolo Paulo vai inspirar você. O apóstolo Paulo também me inspira muito. É uma inspiração para todos nós em como completar a corrida. O que é essa corrida? Paulo está falando da corrida da existência dele.
a nossa vida diária aqui, a forma como nós vivemos, a razão pela qual vivemos é uma corrida, é a nossa vida diária, a nossa vida com a nossa família, nossa vida no nosso trabalho, nossa vida ministerial, a nossa existência aqui, ela não pode ser como uma erva do campo, que nasce, que morre, que seca e que depois ninguém lembra, ninguém sabe se aquilo significou algo para outras pessoas, para alguma circunstância. A nossa vida, ela não pode passar, a nossa existência não pode passar aqui e não ter feito diferença na vida de outras pessoas, na vida da humanidade. Eu creio que a sua vida, que a corrida da sua vida, como a vida do apóstolo Paulo, vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Mais de 2000 anos se passaram e até hoje nós falamos do apóstolo Paulo, até hoje nós lembramos do apóstolo Paulo. Ou seja, a existência do apóstolo Paulo não foi uma coisa à toa, de forma nenhuma. Ela deixou um legado. Eu creio que a sua corrida aqui na terra, esse tempo que você está vivendo, esse tempo que você está correndo, vai deixar um legado na vida de muita gente. Então vamos aprender com o escritor da carta de Hebreus agora, como completar essa carreira, como ser bem sucedido como foi o apóstolo Paulo, como correr essa vida de forma bíblica, cumprindo o propósito que Deus tem para a vida da gente. Vamos comigo, Hebreus capítulo 12, o autor de Hebreus diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira, ou seja, a corrida que nos está proposta. De que forma? Versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O que o autor de Hebreus está dizendo é que é preciso eliminar todo o peso. Agora, de que peso nós estamos falando? O autor de Hebreus está falando para eliminar o peso do pecado. Ele fala do pecado que tenazmente nos assedia, que firmemente, insistentemente nos assedia. Nós temos que lutar contra o pecado. Por quê? Porque o pecado, ele é um atraso na vida do cristão. Você se sente tão mal quando peca, não é verdade? Você se sente tão perdedor. Graças a Deus que nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos de coração e falamos para Deus, confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo e nos perdoa de todo pecado, nos purifica, ficamos totalmente limpos na presença de Deus. Mas o pecado, ele também traz sérias consequências para a vida da gente. Ele traz consequências para a sua vida. E muitas dessas consequências provocam um atraso na sua vida. Por isso que o autor de Hebreus diz, olha, vamos nos livrar desse peso. É um peso, o pecado é um peso. Você quer caminhar, você quer andar, você quer sair do lugar, mas algo te prende. É o peso, é um peso. Outro peso que existe na vida de muita gente, vamos falar de um outro, o comodismo, por exemplo. Existem pessoas que são tão acomodadas, então o comodismo é um peso, é um peso. Existem pessoas que são negativas, elas encontram defeito em tudo, são críticas, existem outras que são preguiçosas. Tem que se livrar do peso. Um corredor, um atleta, se você for verificar, o atleta, ele usa o tênis certo, ele procura usar o tênis correto, ele vai usar a camiseta correta, né, o calção correto, a meia adequada, para que ele possa correr bem. Nada, nenhum peso pode impedir de que ele saia bem na corrida. Então, vamos eliminar todo o peso. Então, querido, é preciso perseverança. O corredor, ele precisa perseverar e olhar sempre para o lugar certo.
ele não pode ficar se distraindo. Às vezes tem pessoas que estão aplaudindo, existem muitos sons, existem muitos ruídos, muitos barulhos, mas ele não corre, ele está ali na maratona. Vamos pensar em você ali, na maratona ali de São Paulo, e você fica olhando para os prédios, você fica olhando para as pessoas, e você pode tropeçar, você pode esquecer, e alguém de repente passa e toma a sua posição. Não, o corredor ele é concentrado, ele é focado naquilo que ele tem que fazer. Muitos ficam olhando as dificuldades, muitos ficam olhando para suas próprias incapacidades, para suas falhas, muitos ficam olhando para os outros e colocando a culpa nos outros, outros ficam olhando para aquilo que eles não têm, para aquilo que eles não possuem. Nós não podemos ficar presos dessa maneira. Nas corridas romanas, havia muita torcida, havia muita empolgação. Nas corridas romanas, é impressionante, havia muita gente vibrando, havia muita gente na torcida. Então, os corredores estavam ali, eles sabiam, todos eles sabiam, havia um prêmio, havia um reconhecimento, e eles corriam, eles estavam correndo ali pelas ruas da cidade, mas chegava um momento que eles tinham um grande ápice na corrida, sabe, não importava a distância, desde que eles tivessem esse grande final. Sabe como é que terminava essa corrida romana? Eles estavam ali pelas ruas da cidade correndo, então chegava o momento que eles entravam num grande estádio, eles entravam ali no Coliseu. Quando eles entravam no Coliseu, a torcida, uau, todo mundo vibrava. Quando eles entravam no estádio, uau, todo mundo vibrava. Não importava o sacrifício, a dor nas pernas, o cansaço, desde que o término fosse glorioso na presença do imperador. Preste atenção, no final da sua corrida, você não tem um imperador, mas você tem o grande rei, aquele que é soberano, aquele que é supremo. No final da sua corrida haverá o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. É Ele que nos dá a vitória, nos dá a força para chegar lá. E sabe, Ele te aguarda. Quando você entrar na presença dEle, você vai subir no pódio e Ele virá. Ele está te aguardando e Ele virá com a medalha e colocará em você. E sobre a sua cabeça, Ele vai te premiar com a coroa da justiça. É isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que existe uma recompensa para você. E os ganhadores são aqueles que vão até o final da corrida. Sabe por quê? Porque eles estão olhando para o autor e consumador da sua fé. Eles estão olhando para o Senhor Jesus. Aleluia! E dentro de todo desse contexto, para ajudar na sua corrida e na motivação da sua corrida, tem algo muito importante. É você reconhecer o seu chamado. Eu pergunto, você reconhece o seu chamado? Isso é super importante, sabe por quê? Porque quando você reconhece que foi chamado por Deus, que o Senhor tem uma razão gloriosa para a sua existência, você vai ser capaz de dar a sua própria vida para completar essa corrida, para completar essa gloriosa carreira. Sabe, querido, nós temos um grande exemplo, uma grande inspiração. E Jesus é o nosso grande exemplo. Jesus é o nosso exemplo maior. Jesus não vivia com uma crise existencial. Qual é o meu destino? Por que eu vivo? Por que eu nasci? Qual a razão da minha existência? Por que eu estou aqui nesse mundo? Vale a pena viver? Aquela crise, ou seja, tendo uma vida sem sentido. Jesus não viveu com uma crise existencial. Jesus também não desistiu. Você sabe que nem tudo foi fácil para Jesus. Pelo contrário, Jesus teve que enfrentar muitos obstáculos. E Jesus não desistiu diante das dificuldades que apareceram. Graças a Deus, senão nem eu e nem você estaríamos aqui. Mas por que Jesus não desistiu? É porque ele tinha compreensão
do propósito de Deus para a sua vida. Jesus sabia a razão da sua vida. Jesus sabia da sua missão aqui na terra, missão de vida. Ou seja, quando a gente fala de missão de vida, a gente está falando do chamado de Deus para a nossa vida. O que é o chamado de Deus para a sua vida? É aquilo que eu vivo, é a razão pela qual eu vivo, para cumprir o propósito da minha vida aqui na terra. Eu não vou viver por viver, você não vai viver por viver, você não é um vegetal. Existe um propósito glorioso, uma missão divina para a sua existência aqui nesses dias. E como prova de que Jesus sabia da sua própria missão, ele mesmo dizia. Por exemplo, se você olhar comigo aqui em João capítulo 10, eu quero ver 2 versículos com você, eu quero ver o versículo 11 e o versículo 15. Jesus dizia, eu sou o bom pastor, ele dá a vida pela sua ovelha. Olha só, Jesus falando, eu sei quem eu sou o bom pastor. Olha a missão, o propósito, eu sou capaz de dar a minha própria vida por causa disso. No versículo 15 ele diz, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então Jesus sabia do seu chamado. Em Marcos capítulo 10, no versículo 45, isso fica muito mais claro, muito evidente. Jesus disse, o próprio Filho do Homem está falando a respeito de si, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu pergunto, no seu caso, você já descobriu qual é o seu chamamento? Qual é a sua missão? Qual é a sua chamada? Qual é o seu chamado, a sua missão aqui nesses dias? Olha, é muito importante nós descobrirmos isso. Tanto eu como você descobrirmos o propósito da vida da gente, da existência da gente. Entenda, existe um propósito geral, a Bíblia é muito clara com relação a isso, para a vida de todos nós. Esse propósito se revelou a cada um de nós no dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus. A vida da gente não tinha um propósito muito claro antes da gente conhecer a Cristo. Ou quem sabe, nós tínhamos certos propósitos, mas eram propósitos e motivações erradas. Mas no dia que nós conhecemos a Jesus, tudo mudou. Então existe um propósito geral para a vida de todo cristão. Agora, fora isso, existe um propósito particular, um chamado individual para cada um de nós, um chamado específico de Deus para a sua vida. O que é isso? É aquilo que faz você levantar todas as manhãs, faz você levantar todas as manhãs com ânimo, é aquilo que faz os seus olhos brilharem, é aquilo que faz o seu coração bater bem forte. Sabe o que é? É o fato de nós sermos chamados por Cristo. É isso que nos leva até o final. 1 Coríntios, capítulo 2, eu quero ver algo que o apóstolo Paulo mesmo escreveu. Confira esse texto comigo. E este é um dos textos que eu mais amo nas Escrituras. Ele é muito empolgante, ele me motiva muito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Eu quero encorajar você, porque, querido, eu falo para você, eu creio que o Espírito Santo tem compartilhado os planos que Deus tem para a sua vida. O Espírito Santo, ele tem compartilhado com você, eu creio, ele tem falado ao seu coração os planos grandiosos que ele tem para a sua vida. E o que Deus tem sempre para a vida da gente é muito maior, é uma dimensão muito maior de tudo aquilo que possa passar no meu coração, do que possa passar na minha mente, do que eu possa ter ouvido de alguém. Deus sempre vai te surpreender numa dimensão muito maior no que diz respeito aos planos, ao chamado e ao propósito dele para a sua vida.
Então eu quero desafiar você hoje, sejamos realmente determinados. Sejamos determinados para completar a carreira. Seja determinado para completar a corrida. Olha o que Jesus nos ensinou aqui, está registrado em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Jesus respondeu, Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha o que Jesus diz. Jesus diz que ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que Jesus está dizendo para a gente é que quando se põe a mão no arado, é para segurar com firmeza o cabo. Então, naquela época, havia um instrumento que arava a terra e tinha o cabo. Então, tinha que segurar firme no cabo, tinha que segurar com muita firmeza o cabo, e aí então dava para cultivar toda aquela lavoura grandiosa. E não podia, sabe, querido, afrouxar a mão. Não podia afrouxar a mão de forma nenhuma. E também quando estava ali cultivando a terra, porque havia um sulco, havia um caminho onde ia para cultivar ali na terra, ia cavando aquele buraco, ia se fazendo um buraco, um caminho onde se lançaria a semente depois. Então não podia se distrair, não tinha que olhar para o lugar errado. Por isso que nas Escrituras diz que tem que olhar para o lugar certo, para o autor e consumador da nossa fé. Então ele ia arando, o lavrador ia arando a terra, e ele não olhava para trás também. Para quê? Para não perder a direção. Para não perder a direção certa, a reta do sulco, e acabar fazendo um mau serviço. Jesus gostava de usar figuras de imagem, contar histórias, coisas que tinham a ver com o trabalho deles naquela época. Então Jesus usou essa figura de linguagem, pôr a mão no arado, para se referir às pessoas que têm dúvidas, que nunca sabem o que querem, que não sabem qual o propósito da sua vida e que acabam desistindo porque não tem constância, não tem propósito, não sabe para onde vai, não sabe para que Deus lhe chamou e não tem motivação para viver. Entenda bem, para completar a corrida da vida, você precisa, como um competidor, vamos voltar aqui e pensar no competidor da maratona. Você precisa ter alguém que sabe o que é vencer. Ou seja, você precisa ter alguém que é experiente. Você precisa ter alguém assim do seu lado, entende? Alguém que é experiente, que tem experiência de correr, que sabe como é a corrida da vida, que é um técnico da vida para você, que sabe como é correr e que vai estar sempre com você ao seu lado, te motivando, te encorajando, mostrando a estratégia certa para vencer a corrida. Para completar a carreira, eu e você, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo. Então você não pode olhar para trás. Da mesma forma como o lavrador, você não pode arar a terra, digamos assim, de forma distraída. E assim é o seguidor de Jesus. Assim é o seguidor de Jesus. Nós temos que correr olhando para o lugar certo. É como o lavrador, cuidando da terra, preparando a terra para a semeadura. Lavrar a terra olhando sempre para frente e para cima. Olhando sempre para frente e para cima. Para frente, para aquilo que está fazendo. Para cima, para o horizonte, para saber onde vai chegar. Para cima, olhando a presença de Deus, o propósito de Deus para a minha vida. Por isso, meu irmão, não desista da sua vida, não desista de viver bem essa vida que você tem hoje. O segredo é viver cheio da presença de Deus. Você quer viver bem dentro do seu trabalho, dentro da sua família? Eu creio que existe um chamado de Deus para você. Quando eu falo do chamado, eu falo é algo que Deus tem programado para você fazer na sua existência. Eu conheço tantas pessoas que me inspiram
com a vida delas. Por exemplo, eu vejo a vida do Billy Graham, ele deixou um legado. Eu olho para a vida do apóstolo Melvin, ele tinha um propósito e foi por causa do propósito que ele entendeu que era o propósito de Deus da vida dele. Ele deixou a nação americana, veio como missionário, vivendo no Brasil, fundando igrejas no Brasil, deu a sua vida pelo evangelho. Ele entendeu, esse é o meu propósito de vida. Eu vejo o pastor Eibe, me inspira tanto. Eu vejo outras pessoas, nós vemos pessoas que fizeram grandes descobertas na ciência e eram homens de Deus, e eles entenderam que eles tinham um propósito de abençoar a história da humanidade. Pessoas que viveram e criaram aeronaves que nós voamos hoje, dedicaram a sua vida a experiências. Eles sabiam que Deus estava dando inteligência para eles criarem algo que ia transportar as pessoas. Eles estavam fazendo aquilo pelo bem da humanidade. Esse é um exemplo. Existem pessoas que doam a sua vida para ajudar os próximos. Eu conheço, por exemplo, médicos, tenho amigos que são médicos e eles dizem, eu sou médico, eu não sou médico para ganhar dinheiro, só porque eu quero ter dinheiro, é uma missão de vida. Eu tenho um amigo que é médico, ele diz, isso daqui não é o meu trabalho. Ele é o chefe de um departamento dos maiores hospitais de Fortaleza, e ele fala para mim, ele diz, pastor Sandro, isso aqui não é o meu trabalho como forma de ganhar dinheiro, isso aqui não é só o meu trabalho, isso aqui é a minha missão, é ajudar pessoas, é salvar a vida de pessoas, é servir a vida de pessoas. Eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei qual é a razão da existência, da sua existência, mas eu sei que Deus tem um chamado, que Deus tem uma razão para a sua existência. Você não é só como aquele arbusto que nasce, que decora um ambiente, você não é só como um simples vegetal, você não é uma coisa que não tem propósito, não, a sua vida tem propósito, a sua vida vai fazer diferença na vida das pessoas, você vai construir coisas significantes, e o chamado, a missão que Deus tem para a sua vida, vai transformar a vida de pessoas, vai fazer diferença na vida de pessoas, vai mudar a história e a vida de muitas pessoas. Eu creio nisso, eu creio, existe um propósito, existe um chamamento, existe uma missão da parte de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando a gente sabe que nós vivemos debaixo de um propósito de Deus, que Deus vai fazer algo com a nossa vida que vai ser bênção para a humanidade, para a história do planeta, para a história da vida das pessoas, para a história da família da gente, nós vivemos com alegria, com determinação, mas tem que olhar para o lugar certo, tem que olhar para o lugar certo. Por exemplo, a mulher de Ló, a Bíblia diz que ela ficou olhando para trás. Deus tinha um propósito novo à frente dela, Deus tinha um projeto grande à frente da vida dela, mas ela olhou para trás e ela ficou petrificada numa estátua de sal. Judas Iscariote, pensa comigo, alguém que tinha pela frente um futuro glorioso, mas ele olhou para trás, e sabe como ele terminou? Ele terminou enforcado numa figueira. Você sabe a história de Ananias e Safira? Eles tinham um futuro glorioso pela frente, havia um propósito, eles estavam no meio de um mover profético, eles estavam no meio de um mover apostólico, mas eles olharam para trás, amaram mais o dinheiro e a fama, e no final, morreram. Então, não fique olhando para trás. Não olhe para trás. Por quê? Porque você não pode ficar preso. Você não vai ficar preso em nome de Jesus naquilo que deve ficar para trás. O apóstolo Paulo, ele olhava para frente. Aleluia. Paulo me inspira muito. Ele olhava sempre para frente e para o alto. Era assim que Paulo vivia. E aí tem esse texto fenomenal aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Paulo diz, irmãos,
Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Esse Paulo, ai meu Deus, como ele me inspira. Paulo diz com muita humildade, não o que eu já tenho alcançado, não quero ser prepotente aqui e dizer que eu já cheguei lá, mas ele diz, o que tem de ficar para trás, fica para trás. Eu vou olhar para frente e para cima, aleluia. E ele diz, eu avanço para as coisas que estão adiante, aleluia. E eu tenho um alvo, eu prossigo para esse alvo, por causa do meu chamado, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que coisa tão gloriosa. Eu quero falar com você, esteja muito sensível para tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não desista, não desista, não desista. Se você diz, eu preciso mesmo descobrir esse propósito, então dedique tempo da sua vida à oração. Quem sabe você precisa dedicar períodos de jejum. Quem sabe você precisa pedir para os seus líderes orarem com você, seu discipulador orar com você, para você ouvir de Deus e sentir qual é o chamamento, qual é o propósito glorioso que Ele tem para a sua vida. E se você está se sentindo cansado, não desista. Não desista no quilômetro 32. Deixe que o melhor treinador do mundo, sabe quem é o melhor treinador do mundo? É o Paracletos. A tradução de Paracletos, que é o Espírito Santo, é aquele que se coloca ao lado para encorajar, para animar, é aquele que se coloca ao lado para caminhar junto, sempre apoiando, sempre encorajando. O Espírito Santo, é Ele quem traz as estratégias dos quilômetros finais para você. Então, querido, deixe que Ele renove o seu ar, aleluia. Deixe que Ele hidrate o seu espírito. Deixe que o Espírito Santo te leve à linha de chegada e deixe que Ele mesmo te coloque no pódio, aleluia. O problema é quando nós entendemos que nós damos conta de tudo sozinho e nós não dependemos de Deus. Eu dependo de mim, eu dou conta, eu sei, ninguém vai se meter na minha vida e eu não preciso ficar orando, buscando a Deus para saber a vontade dEle. Eu sou inteligente, eu sou grandinho, eu dou conta. Isso é uma falácia, isso é uma ilusão. O próprio Jesus diz, em João capítulo 15, versículo 5, Ele disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Nada, nada, nada. Uau, 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 uau. Ainda no capítulo 15, no versículo 7, ele diz, mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Uau! Olha esse texto, irmão. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim vocês mostrarão que são meus discípulos. Aleluia. Deus quer que você possa correr e muito bem essa corrida da vida, e ser feliz, ser bem-sucedido. Essa é a realidade. E você vai chegar lá. Eu creio que você vai subir no pódio, você vai receber a medalha e receber a recompensa, a coroa da justiça. Deixe-me orar por você. Eu quero orar por você. E se você se sente cansado, não desanime. Talvez você chegou no quilômetro 32, mas é justamente aqui que começa o melhor trecho da sua corrida. E você não vai correr sozinho, você vai correr com o Espírito Santo.
Ele é aquele treinador que faz a gente alcançar a vitória e faz a gente receber o prêmio. Você quer isso para a sua vida? Deixe-me orar por você agora. Feche seus olhos aonde você estiver. Quem sabe você pode colocar a sua mão no seu coração. Eu quero orar por você. Senhor, hoje nós fazemos uma decisão. Como o apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, nós decidimos deixar para trás aquilo que merece ficar para trás. Deixamos para trás as experiências mal sucedidas, deixamos para trás as derrotas, deixamos para trás as tristezas, as mágoas, deixamos para trás as frustrações, os nossos fracassos e avançamos para as coisas gloriosas que o Senhor tem adiante de nós. Deus, nós resolvemos hoje desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Deus, nós decidimos hoje, e eu peço, Espírito Santo, que o Senhor derrame uma unção, uma capacitação sobrenatural na vida de cada um que está nos assistindo agora, para que cada um, Senhor, possa correr com perseverança, Deus, a carreira que o Senhor tem proposto, a corrida que o Senhor tem proposto para a vida de cada um dos meus irmãos. Que cada um, Pai, de nós possamos olhar, que meus irmãos que estão comigo agora, as minhas irmãs, possam olhar firmemente para Ti, Senhor, o autor e consumador da fé. E no final de tudo, que cada um possa declarar com ânimo, num tom de celebração, como Paulo celebrou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu oro em fé com todos os meus irmãos, e nós já te agradecemos. Nós tomamos posse dessa grande vitória, nesse tempo de quarentena tão estendida, nesse tempo de lockdown, nesse tempo de combate à pandemia do coronavírus, nesses dias tão diferentes, nós declaramos: nós vamos combater o bom combate, nós vamos completar a corrida. Não é pandemia, não é quarentena, não é dificuldade, não é crise econômica global que vai nos impedir de completar a carreira e de guardar a fé. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre a sua vida, amém? Eu já lhe vejo no pódio, eu já lhe vejo recebendo a medalha, eu também já lhe vejo recebendo a coroa da glória, a coroa de justiça, que será posta na sua cabeça pelo próprio Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você recebe isso em nome de Jesus? Amém, amém, amém. E amém. Agora eu quero fazer uma oração, eu quero falar com você que está aqui com a gente. Eu quero orar com você, entregando a sua vida a Jesus. Quem sabe você tem falado: olha, essa corrida não tem sido fácil, e eu realmente não dou conta de chegar até no final, de cruzar a linha de chegada sozinho. É verdade, eu achava que eu ia conseguir, mas um dia eu entendi que eu precisava de alguém que corresse comigo, de alguém que tivesse a experiência de correr bem e de chegar no pódio. Um dia eu tive que olhar para a cruz, olhar para o sacrifício, entender que Jesus correu comigo e subiu até a cruz, para que eu também pudesse correr e cruzar a linha de chegada. Foi por isso que Jesus ressuscitou, para vencer a morte, para vencer o peso, para correr em nosso lugar, para vencer o pecado, para que hoje a corrida que a gente tem aqui no nosso dia a dia, a gente também pudesse vencer, cruzar a linha de chegada. Com Jesus você vai cruzar a linha de chegada, vencendo o pecado, sendo perdoado. Com Jesus você vai subir no pódio, você vai ter a vida eterna, você vai viver ainda nesta vida como mais que vencedor, porque Ele vai correr com você. Que tal você falar: Jesus, eu entendo essa história. Jesus, eu não quero mais correr sozinho.
Eu te quero, Jesus. Aqui dentro, eu quero correr contigo. Eu quero correr te levando dentro de mim, dentro do meu coração. Por isso eu quero entregar minha vida a Jesus. Vamos orar? Eu quero fazer essa oração por você. Eu vou orar, eu vou falar e você repete essa oração. É uma oração onde você diz: Jesus, eu entrego minha vida a Ti e eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Vamos orar juntos? Se você puder, coloca a sua mão no seu coração agora. Se você puder, feche seus olhos e repita em voz alta ou no seu pensamento essas palavras. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço, eu não dou conta de correr e de vencer, passar pela linha de chegada, de completar essa corrida, a corrida da minha vida. Eu não dou conta de completar essa carreira sozinho. Por isso eu me rendo diante de Ti. E eu abro meu coração e Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu recebo o perdão para os meus pecados. Entendo que o Senhor morreu para que isso acontecesse. O Senhor foi sacrificado na cruz. Obrigado, porque o Senhor venceu, cruzou a linha de chegada e ressuscitou ao terceiro dia. E vivo está, e a partir de agora mora no meu coração. Diga: Jesus, eu confesso com meus lábios que Tu és, a partir de agora, o Senhor e Salvador da minha vida. Diga para Jesus, diga: querido Jesus, faça da minha vida aquilo que Tu queres que eu seja. E eu declaro desde já: eu sou filho de Deus, Tu és o meu Pai e meu Senhor para todo sempre. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero parabenizar você por essa decisão. Você está nos assistindo através do YouTube. Então entra aí no nosso chat no YouTube e tecla, diz pra gente: eu fiz essa oração, eu repeti essa oração, eu entreguei a minha vida a Jesus. Vai teclando, vai aí no bate-papo aí agora, coloca: eu entreguei a minha vida a Jesus. Vai colocando, vai declarando, confessa aí com seus dedos aí, com a sua boca: eu entreguei minha vida a Jesus. Eu repeti essa oração. Tem um montão de gente que está aí nesse bate-papo e quer abraçar você virtualmente quer abraçar você, quer parabenizar você. Está aí no nosso vídeo o nosso WhatsApp, 85 988 14 44 64. Por favor, entre em contato comigo. Nós queremos enviar pelo correio uma literatura de presente para você. Então faz um print da tela, tira a foto aí dessa tela e passa um WhatsApp para a gente, agora mesmo, por favor, faça isso, para a gente enviar essa correspondência para você. Eu quero dizer que nós queremos conhecer você e nós queremos te ajudar nessa nova vida com Jesus. Não importa onde esteja você, queremos que você seja abençoado com a palavra de Deus. Que tempo maravilhoso juntos, que bom estarmos juntos, obrigado. Semana que vem tem mais da palavra de Deus para a sua vida e você vai ser muito, muito abençoado. Eu quero ministrar agora a bênção apostólica. Fica ligado, porque daqui a pouquinho tem um culto Kids. Fica ligado, tem novidades para você, tem um culto Kids, mas deixa eu ministrar a bênção apostólica na sua vida. Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor infinito de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, seja com todos da sua casa, todos da sua família, em nome de Jesus, hoje e para sempre, e especialmente nessa semana, uma semana onde você vai correr no ritmo do céu, uma semana onde você vai cruzar linha de chegada, uma semana para você subir no pódio, receber a coroa, receber medalhas de recompensas, receber a presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus, amém. Nós amamos você.
Que culto poderoso! Eu tenho certeza que você e sua família foram muito abençoados. Agora eu tenho alguns avisos importantes para você. O primeiro é que no próximo domingo o pastor Sandro Oliveira começará uma série de mensagens sobre o livro de Apocalipse. Isso mesmo, então agende-se próximo domingo nos cultos das 9h30 da manhã e das 5h30 da tarde. O segundo aviso é que de março para cá nós já arrecadamos 1.159 cestas de alimentos. Isso é incrível! Obrigado por tanta generosidade. Continue entregando seus alimentos para a Marcha do Amor de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 17 horas aqui na Paz Sede, Avenida Recreio 840, na Lagoa Redonda. E se você deseja participar de alguma célula online, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 859-8814-4464. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nos vemos no próximo domingo. Deus te abençoe, uma excelente semana e fique agora com o Paz Kids. Bem-vindos ao Paz Kids Online! Uhul! Eu estou muito feliz de ter você aqui conosco. Vamos falar nossa frase juntos? Eu tenho um coração segundo o coração de Deus. Mas o que é ter um coração segundo o coração de Deus? A gente vai aprender sobre isso. Mas primeiro, quero saber quem pode dizer as 4 verdades mais importantes. Oi, gente, eu posso. A primeira é: Deus me ama. O segundo é: eu sou pecador. E o terceiro é: Jesus morreu por mim. E o quarto é: eu recebo e decido viver somente para Jesus. Parabéns, Amanda! Com certeza você também sabe as 4 verdades mais importantes, não é mesmo? Hoje vamos falar sobre um rapazinho que conhecia a Deus. Ainda mais, a Bíblia nos fala que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Que demais! Alguém sabe de quem eu estou falando? Vou dar uma dica. Ele matou o gigante Golias numa batalha. Oi, pessoal, foi o Davi. E alguns anos depois disso, ele se tornou rei, né? Isso mesmo, Abraão. E ele foi o melhor rei da história de Israel. Tudo porque Deus o capacitou, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E a Bíblia fala que Davi cumpriu todos os planos que Deus tinha para a vida dele. Uau, que demais! Ah, eu também quero ter um coração seguindo o coração de Deus. Mas o que é isso exatamente? Oi, crianças! Eu acho que eu sei. Se eu falo que alguém tem um coração segundo o meu coração, quer dizer que ele gosta das mesmas coisas que eu gosto. Oi, gente! É verdade. E a gente só sabe o que a pessoa gosta se a gente conhece ela muito bem. Ah, sim! Mas como eu posso conhecer a Deus tão bem assim? Isso me faz lembrar de quando eu primeiro conheci o seu pai, o pastor Arão. A gente fazia caminhada juntos e passávamos muito tempo juntos, sempre conversando e nunca faltava assunto. E o mais que eu conhecia ele, o mais que eu me apaixonava por ele. Oh, love! Ai. Sim, é da mesma forma com Deus. O mais tempo que passamos com Ele, meditando na Sua palavra e orando, o melhor que a gente vai conhecendo a Ele. Sim, a gente descobre quanto realmente somos especiais para Ele e o quanto Ele tem cuidado de nós. Isso! E a gente aprende a amar o que Ele ama, que são as coisas boas, e a odiar o que Ele odeia, que é o mal, o pecado. E assim nós aprendemos a ter um coração segundo o coração de Deus. Uau! Isso me faz lembrar do nosso versículo de hoje. Vamos falar juntos? Repitam comigo. Romanos 12:9. Odeiam o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Porque Deus odeia o que é mal e se apega ao que é bom. Fantástico!
Vamos agora cantar o nosso versículo com a Gizinha e Joaquim. Olá, criança! Hoje, no Pais Kids, vamos decorar um versículo. Romanos 12:9. Uhul! Odeio o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Odeio o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Odeio o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Odeio o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Odeio o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Odeio o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Odeiam o que é mal. É isso, Gizinha. E apeguem-se ao que é bom. Estamos falando de Romanos 12:9. Vamos lá. Odeio o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Odeiam o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Odeio o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Romanos 12. Romanos 12:9. 12:9. Pois é, Joaquim. É isso mesmo. Odeio o que é mal, gente. Não esquece. 12:9. Isso aí, Joaquim. 12:9. É isso mesmo. Esse é o nosso versículo. 12:9. Esse mesmo, Joaquim. Tchau, gente. Não esquece que é Romanos 12:9. Uau, parabéns por aprender esse versículo de odiar o que é mal. Como Deus odeia o mal. Se apegar ao que é bom, porque Deus se apega às coisas que são boas. Quais são algumas coisas que são más, que Deus odeia e que eu também preciso odiar? Já sei! Quando as pessoas desobedecem ou desonram seus pais ou líderes. Eu sei outra coisa ruim. Quando as pessoas brigam e falam palavrões. Sim, e quando as pessoas mentem, quando elas não falam a verdade. Isso, quando as pessoas colam na prova. Exatamente! Essas são algumas coisas que Deus odeia. E você, criança, você também odeia essas coisas? Ah, com certeza, né? E quais são algumas coisas que Deus ama e que eu também devo amar? Deus ama quando eu honro e obedeço os meus pais e líderes. Quando eu não brigo. Quando eu falo a verdade, mesmo quando dói. Quando eu medito nos versículos da Bíblia e oro. Exatamente! E esse último, de meditar nos versículos da Bíblia e orar, é o melhor de todos. Sabe por quê? Porque a gente começa a conhecer mais e mais a Deus. Sim, e Ele nos dá o poder de fazer todas as outras boas coisas. Uau! E nós, então, desenvolvemos um coração segundo o coração dele. Que demais! Vamos ver como Deus escolheu Davi e como Davi tinha esse coração segundo o coração de Deus. O rei Saul não obedeceu a Deus. Então Deus enviou o profeta Samuel a Belém. Encontre um homem chamado Jessé, disse Deus. Um de seus filhos será o novo rei. Samuel viu os 7 filhos de Jessé. Eles eram fortes e bonitos. Não são estes, disse Deus. Não me importo com a aparência, eu me importo com o que há no coração. Jessé mandou buscar a Davi, seu filho mais novo, que apacentava as ovelhas no campo. Quando Samuel o viu, disse Deus: é este. Então Davi foi ungido o novo rei. Algum tempo depois, Israel lutou contra os filisteus. Um soldado filisteu gigante chamado Golias desafiava os israelitas a mandar alguém para lutar com ele. Mas os israelitas estavam com muito medo. Davi levou comida para seus irmãos que estavam no acampamento. Ele ouviu o desafio de Golias e não teve medo.
Como ousa desafiar o exército de Deus? Bradou Davi. Eu vou enfrentá-lo. Surpreso, o rei Saul ofereceu a Davi a sua armadura. Não! Disse Davi. Deus me ajudou a matar feras selvagens e ele me ajudará contra Golias também. Davi pegou 5 pedras e uma tiradeira. Eu sou um cachorro? Bradou Golias. É esse fracote que vocês mandam para lutar comigo? Você tem uma lança, disse Davi. Mas eu tenho a ajuda do Deus de Israel. Davi colocou uma pedra na tiradeira e lançou. Ela atingiu a testa de Golias e ele caiu. Os israelitas derrotaram os filisteus e, contando com a ajuda de Deus, Davi se tornou um herói. Que lindo que Deus não olha para a parte de fora, mas Ele vê o coração. Sim, os outros irmãos de Davi eram maiores e mais fortes, mas Davi tinha Deus. Isso, e Deus o fez o mais corajoso de todos. Foi o Davi que compôs muitos salmos que ele cantava para Deus, enquanto ele vigiava as ovelhas. Ele cantava e adorava a Deus durante todas as épocas da vida dele. Davi não era perfeito, ele pecava também, como todos nós. Mas quando chamavam a atenção dele, ele imediatamente arrependia, porque ele tinha um coração, segundo um coração de Deus, e ele não queria perder essa amizade profunda. Que coração! Que cuidado de nunca se afastar de Deus. Sim, Ele é um grande exemplo para todos nós. E Lumi, ele está tentando buscar a Deus. Vamos ver o que acontece. Ei, olá, Lumi. Você está diferente hoje. É que hoje eu sou um detetive. Estou procurando Deus. Mas eu não consigo encontrá-lo em lugar nenhum. Você não encontrará Deus com uma lupa. Ele é muito grande para vê-lo com os olhos. Então, o que eu faço para poder encontrá-lo? Uma maneira é aprender sobre ele lendo sua Bíblia todo dia. Tá legal. Vou tentar. Ah, Senhor Rocha, ainda não sei ler. Peça para um adulto ou uma pessoa mais velha para ler. Posso ler a Bíblia para você a qualquer hora, Lumi. Muito obrigado, Senhor Rocha. Existem outras maneiras de conhecer a Deus? Claro que sim, Lumi. Você também pode cantar para Deus, para mostrar que o ama. Uau! Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é cantar para Deus. Eu também. Mas essas não são as únicas maneiras de conhecer a Deus. Sério? E o que mais posso fazer? Você pode conversar com ele e ouvi-lo. Sim, isso eu já sei. Amigos, como se chama quando se fala com Deus? Obrigado, amigos. Isso se chama oração. Se a oração me ajuda a conhecer mais a Deus, então eu vou orar agora. Querido Deus, obrigado pelas formas especiais de te conhecer. Em nome de Jesus. Amém. Que legal que o Senhor Rocha vai ler a Bíblia para o Lumi. E você, criança? Se você não consegue ler ainda, não tem problema. Você também pode pedir a mamãe ou papai, alguém para ler para você, ok? Agora, vamos ficar em pé e louvar a Deus juntos. Me chama pelo nome, quando deito ou me levanto, não importa o que eu faço, Ele não me deixará. Eu digo que o amo, pois eu sinto seu amor. Quando estou com medo, vem me socorrer. Vou girando e correndo ao encontro do Senhor. Não há melhor amigo que o meu Jesus. A tempestade está comigo, Ele não me deixa só. Não há melhor amigo que o meu Jesus. Me chama pelo nome,
Quando deito ou me levanto, não importa o que eu faço, Ele não me deixará. Eu digo que o amo, pois eu sinto seu amor. Quando estou com medo, vem me socorrer. Vou girando, me correndo ao encontro do Senhor, uma melhor amigo que o meu Jesus. A tempestade está comigo, Ele não me deixa só, uma melhor amigo que o meu Jesus. Uma melhor amigo, não há melhor amigo, não há melhor amigo que o meu Jesus. Não há melhor amigo, não há melhor amigo, não há melhor amigo que o meu Jesus. Vou girando, me correndo ao encontro do Senhor, uma melhor amigo que o meu Jesus. Tempestade está comigo, Ele não me deixa só, uma melhor amigo que o meu Jesus. Uma melhor amigo que o meu Jesus. Uma melhor amigo que o meu Jesus. Jesus, Jesus, Jesus pela manhã, Jesus pela noite, Jesus, Jesus, até quando o sol se põe. Louvo, louvo, louvo pela manhã, louvo pela noite, louvo, louvo, até quando o sol se põe. Grato, grato, grato pela manhã, grato pela noite, grato, grato, até quando o sol se põe. Sirvo, sirvo, sirvo pela manhã, sirvo pela noite, sirvo, sirvo, até quando o sol se põe. Amo, amo, amo pela manhã, amo pela noite, amo, amo, até quando o sol se põe. Amo, amo, até quando o sol se põe. Até quando o sol se põe. Até quando o sol se põe. Parabéns por adorar a Deus de todo o coração. Como nós sabemos que o Davi tinha um coração segundo o coração de Deus? Porque ele gastava tempo com Deus e ele aprendeu a amar o que Deus ama, as coisas boas, e a odiar o que Deus odeia, que é o pecado. Sabe, se você tem Jesus no seu coração, você já tem um coração segundo o coração de Deus. Que fantástico, não é mesmo? Vamos agora fazer a nossa confissão de fé juntos. Vocês estão prontos? Vamos lá. Eu tenho um coração segundo o coração de Deus. Mais uma vez. Eu tenho um coração segundo o coração de Deus. Que demais! Uhul! Vamos orar agora e agradecer a Deus pelo novo coração que Ele nos deu. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Papai do Céu, muito obrigado
que o Senhor nos deu um novo coração. Muito obrigado que nós temos o coração segundo o seu coração. Nos ajude a sempre amar o que o Senhor ama e a sempre odiar o que o Senhor odeia, que é o pecado. Te amamos demais, em nome de Jesus oramos. Amém, amém. Gente, já tá na hora de ir, que peninha. Mas como sempre, chame aí os seus pais para te ajudarem a responder as perguntas que vão aparecer aí na sua tela, ok? Te amamos muito, tchauzinho!